Quase R$ 1 bilhão, mesmo numa temporada com pandemia. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora falar sobre a projeção financeira pro Flamengo de 2021, com números impressionantes. Quero falar também sobre um matemático, Tristão Garcia, que tem colocado o Atlético Mineiro como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Você concorda com os números? Bora falar ainda sobre Abel Ferreira, que apresenta nesse momento o aproveitamento inferior a de técnicos que recentemente foram demitidos pelo Palmeiras. Bora falar também a respeito de Daniel Alves. Qual será o futuro dele? Flamengo, Palmeiras, River Plate, futebol mexicano? Para completar, a gente traz informações a respeito de Grêmio e Flamengo, o jogo dessa quarta-feira da Copa do Brasil. Vai ter jogo? Não vai? O que o STJD se posicionou? Bom, bora começar o vídeo, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para 1.070.000 inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não paga nada e vai virar mais um inscrito do canal. Aproveitando, queria pedir também para você deixar like no vídeo, super importante para que mais gente passe a conhecer o nosso trabalho e lembrar que a partir das 7 horas da noite, daqui a pouquinho, nessa segunda-feira, tem programa do Nicola ao vivo. E uma das atrações será Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, que vai estar aqui para responder as suas perguntas. Vocês mandam as dúvidas e eu repasso para ele ao vivo. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Abel Ferreira e os números do técnico palmeirense que vive seu pior momento desde que foi contratado pelo Verdão no ano passado. Nos últimos 8 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, a última delas em casa para o Flamengo, 3-1 de virada contra um adversário repleto de problemas. Aproveitamento depois de 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas é de 33% dos pontos. E o jornalista André Galazzi trouxe um levantamento, uma comparação com técnicos recentemente demitidos pelo Palmeiras. Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo, os 3 antecessores do Abel, caíram com aproveitamentos de pontos superiores a esses 33%. O que o André fez? Ele pegou os últimos 8 jogos de cada técnico antes de ser demitido para calcular o aproveitamento durante esse período. Felipão tinha 42% dos pontos, 33% do Abel. Mano Menezes caiu com 46% de aproveitamento nos últimos 8 jogos, já o Vanderlei Luxemburgo com 46%, mesmo estatística, mesmo índice do Mano Menezes, ambos caíram, tendo apresentado no último recorte 46% dos pontos. Especula-se a possibilidade de o Abel Ferreira ser demitido? Não, completamente descartado, até porque em caso de demissão, o Palmeiras seria obrigado a pagar uma multa rescisória das mais altas, na casa dos 2,5 milhões de euros, algo descartado pelos dirigentes alviverdes. Mas chama atenção o baixo aproveitamento do Palmeiras recente e o pior, com tempo para treinar, né? Palmeiras, desde que foi eliminado da Copa do Brasil, tem tido algumas semanas de livres de treino. E mais especificamente nessas últimas 2 semanas foram 15 dias de trabalho por causa das eliminatórias. Ainda assim, o time não tem conseguido melhorar. Só para arrematar de vez, Palmeiras já tem 9 derrotas como mandante na atual temporada. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado em 2014, o recorde negativo de derrotas em casa foi de 10 derrotas justamente em 2014. O Palmeiras tem mais 9 jogos em casa e se perder 2 vezes, fará de 2021 sua temporada com mais derrotas como mandante desde a inauguração de seu estádio. Quero falar agora sobre o Flamengo com números impressionantes. O Gilmar Ferreira foi o primeiro a levantar essa bola, ele trouxe numa coluna dele, lá no Jornal Extra, a informação de que o Flamengo pode chegar próximo a R$ 1 bilhão de faturamento em 2021. Eu olhei com muita estranheza esse número. Pô, a gente está em época de pandemia, sem bilheteria, com queda do programa de sócios torcedores. Fui checar essa história com o Rodrigo Tostes, que é o diretor financeiro do Flamengo, e ele confirmou que sim, o Flamengo tem uma projeção próxima a R$ 1 bilhão de receita para a temporada, mesmo sem bilheteria, mesmo sem sócio torcedor ou com uma queda drástica dos sócios torcedores. A última projeção mais realista fala em R$ 980 milhões. Detalhe, o Tostes me contou que não fosse pela pandemia, se fosse um ano normal, o Flamengo teria capacidade de bater 1,3 bilhão de reais de receita na temporada de 2021, que faria dele o recordista da história do futebol brasileiro. Nunca a gente viu o Flamengo chegar perto de 1 bilhão de reais em 2019. 2020, por conta da pandemia, os números do Flamengo e de todos os outros clubes caíram. Esse 1,3 bilhão seria algo estratosférico.
Só a título de comparação, se o Flamengo de fato se aproximar desse 1 bilhão, ele vai ter muito, mas muita vantagem em relação aos seus grandes concorrentes. Palmeiras estipula, imagina um faturamento de algo na casa dos 600 milhões de reais para a temporada. O Flamengo ainda tem uma coisa a seu favor. Os dirigentes do próprio clube sempre lembram que o Flamengo tem sido capaz de bater números bastante grandes de receita, mesmo sem a ajuda de investidores. Casos dos principais rivais do Flamengo hoje, o Palmeiras com a Leila Pereira e com o Paulo Nobre um pouco mais lá atrás, o Atlético Mineiro com o Ricardo Guimarães e também com a família Menin. A impressão que se tem na Gávea é que não fossem os mecenas dos rivais e o Flamengo estaria ainda mais distante dos dois principais competidores rubro-negros nos últimos tempos. Você pode estar se perguntando, pô, mas como é que o Flamengo conseguiu chegar próximo de 1 milhão, mesmo com 1 bilhão, mesmo com tantos problemas? Tem algumas justificativas. 2 milhões de contas abertas por correntistas do Flamengo no Banco BRB, que é o patrocínio master do rubro-negro. Tudo isso gera uma movimentação de receita bastante grande. O Flamengo é sócio em 50% do lucro desse banco, ou seja, o patrocínio master que parte de 32 milhões de reais já dá um belo plus. O acordo muito bacana com o Mercado Livre para patrocínio nas costas, outra receita extremamente importante. O Flamengo acaba de fechar um patrocínio com a Sócios.com no que diz respeito ao Sun Tokens, que vai garantir ao rubro-negro quase 150 milhões de reais por um contrato de 5 anos, 4 anos e 4 meses para ser mais específico. Rubro-negro que está em fase final de negociação para aquisição de um clube em Portugal, Tondela. Isso também deve gerar, num futuro não muito distante, mais receita. Números muito legais, as coisas andam muito bem fora de campo para o Flamengo. Só para arrematar duas informações do Fla. A primeira delas, Davi Luiz foi apresentado nessa segunda-feira, falou sobre o carinho do torcedor, falou o quanto a mobilização da torcida rubro-negra foi fundamental para que ele tomasse a decisão. O Marcos Braz chegou a falar que se fosse por dinheiro o Davi Luiz teria ido para a Arábia ou para o Catar, porque as propostas de lá eram muito melhores, e o Flamengo divulgou na tarde dessa segunda-feira que a Arrascaeta teve um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, não deu uma previsão de tempo, mas a estimativa é de entre 10 e 20 dias de recuperação. O Arrascaeta que se contundiu durante o jogo contra o Palmeiras nesse fim de semana. Bora falar agora sobre o futuro de Daniel Alves, que segue desconhecido. Tomar uma aguinha que faz bem, né? Só para vocês saberem, ainda não houve a rescisão do contrato entre São Paulo e Daniel Alves. Isso ainda está sendo debatido internamente, mas parece ser questão de tempo para que a rescisão de contrato aconteça. E já há no mercado uma especulação muito grande sobre para onde vai o Daniel Alves. River Plate e um time mexicano foram especulados no futebol internacional. Na Argentina, houve um jornalista que afirmou que o Marcelo Gallardo, técnico do River, entrou em contato com o Daniel Alves. Imagino com muita dificuldade que o River consiga contratar o Daniel. Para o México eu acho ainda mais impossível. Até porque o Daniel Alves quer ser jogador da seleção brasileira e no México a tendência é que ele acabe se escondendo. A impressão que eu tenho é de que ele vai fechar com algum clube brasileiro. E não faltam especulações por aqui. Por exemplo, em relação ao Flamengo. Durante a entrevista do Davi Luiz, perguntaram ao Marcos Braz sobre o Daniel Alves, até porque o Marcos Braz, nesse domingo, fez uma postagem enigmática de um juazeiro, de uma árvore, e aí remeteram ao Daniel Alves e ele disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel. E o Flamengo está sempre atento às oportunidades do mercado. E isso não quer dizer absolutamente nada com o Daniel Alves, fecha aspas. Ou seja, o Braz despistou totalmente. Falou que, primeiro ele descartou que o Flamengo esteja trabalhando nos bastidores para que o Daniel rescinda com o São Paulo, algo que no São Paulo é meio que um senso comum. Os dirigentes do Tricolor suspeitam que é o Flamengo quem monitora, quem conversa com o Daniel e estimula ele a rescindir o contrato. E depois o Marcos Braz não negou a possibilidade de contratar mais jogadores, disse que o Flamengo sempre está aberto a oportunidades boas de mercado. O Edu Dracena, que é gerente de futebol do Palmeiras, o cargo específico dele é de superintendente de futebol do Palmeiras, enfim. Ele deu uma entrevista à TV Gazeta e foi perguntado também sobre o Daniel Alves. Ele disse o seguinte, hoje posso garantir que não existe nada em relação ao Daniel. Não tratamos sobre o Daniel. É um grande jogador, falamos de todos, mas não quer dizer que vamos trazer para o Palmeiras, fecha aspas. Também conversei com o Lucas Drubsky, que é o diretor executivo de futebol do Bahia. O Bahia é outro clube muito especulado porque o Daniel surgiu no Bahia, foi formado por lá e tem um carinho especial pelo clube. O Lucas me disse o seguinte, abre aspas, não tratamos absolutamente nada sobre esse assunto, fecha aspas.
todos esses despistes dos dirigentes é algo absolutamente compreensível. Eles não podem admitir que estão negociando, porque isso pode trazer até dificuldades na rescisão do contrato do Daniel Alves com o São Paulo. Assim que surgir de fato o rompimento, comunico para vocês e conto todos os detalhes do acordo. Combinado? Bora falar agora sobre o STJD, sobre o jogo do Flamengo contra o Grêmio, a presença de torcida nessa quarta-feira, a Copa do Brasil. Você vai lembrar que na semana passada, o diretor jurídico do Grêmio chegou a afirmar que o Grêmio não entraria em campo se o Flamengo levasse torcida ao Maracanã. O Flamengo desde sexta-feira está vendendo ingressos e nessa segunda-feira o presidente do STJD, o Otávio Noronha, disse em entrevista ao Globoesporte.com que nem vai analisar o pedido de suspensão da liminar obtida pelo Flamengo. Na sexta-feira da semana passada, vários clubes brasileiros, com o auxílio da CBF, foram até o STJD pedindo que essa liminar fosse cassada. O Otávio Noronha disse o seguinte, abre aspas, existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida, não cabe descumprimento, fecha aspas. Esse caso vai ser analisado pelo STJD no dia 23 de setembro. Até lá, não vai haver, de acordo com o presidente, pelo menos no início da tarde dessa segunda-feira, nenhuma outra decisão, ou seja, o Flamengo vai ter público na quarta-feira. Aí você deve estar se perguntando, bom, então o Grêmio não vai jogar e a gente vai ter enormes problemas, certo? Errado. Os dirigentes do Grêmio já mudaram o discurso e já afirmaram que devem levar um time misto, talvez com várias reservas, na quarta-feira, até porque se não entrar em campo o Grêmio pode ser punido, com WO, com outras punições bem pesadas. Só para lembrar, algumas semanas atrás, no jogo em Porto Alegre, partida de ida 4-0 para o Flamengo, a chance de o Grêmio passar é praticamente zero. Bom, bora falar agora sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro. Fui ao site Infobola, do matemático Tristão Garcia, um dos mais conhecidos e respeitados do mundo do futebol. E ele tem números ou projeções, para mim, ligeiramente exageradas. Queria dividir com vocês e gostaria que vocês usassem o espaço para comentário para opinar. Ele imagina que o Atlético Mineiro é o favorito ao título. Até aí, beleza. O Galo é hoje o líder do campeonato, tem 7 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras e 8 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. É bem verdade que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Galo e se vencer esses 2 jogos a menos, a diferença de 8 cai para 2 pontos. E é aqui que eu quero chegar. De acordo com o Tristão Garcia, a chance de título do Atlético hoje é de 72% dos pontos, ou de chances no caso. Então assim, de cada 10 chances, 7 ficam, ou pouco mais de 7 ficam para o Atlético Mineiro. O Flamengo aparece na segunda colocação com 20% de chances. O Palmeiras tem apenas 6%, Fortaleza e Red Bull Bragantino 1% para cada um, e não existem outros times com chances matemáticas, de acordo com o Tristão Garcia, de faturar a taça. É bem verdade que a cada rodada, de acordo com os resultados, a projeção de qualquer matemático vai mudando. Então esses 72% podem cair para 60%, para 65%, para 50%, de acordo com os próximos jogos. Mas me chamou a atenção, achei um número exagerado. Não que o Atlético não seja favorito, para mim ele é hoje o maior candidato ao título. Mas eu diminuiria essa chance, embora a gente tenha que respeitar contas de especialistas. Mas a minha pergunta aqui é, e para você, quais as chances de cada um dos times? Quantos times têm chance de brigar pelo título? Para o Tristão Garcia são apenas 5. Embora Fortaleza e Red Bull com 1% de chance cada, talvez praticamente descartados. Então a gente teria o Atlético com 72%, o Flamengo com 20% e o Palmeiras com 6%. É por aí? Foi exagerada a projeção? Não foi? O Galo é de fato o favorito? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Só uma observação rápida. Se o Flamengo vence os 2 jogos a menos, ele diminui a vantagem ou a desvantagem de 8 para 2 pontos. E o confronto entre os 2 times no retorno está marcado para a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que se o Flamengo vencer todas as suas partidas, ele será o campeão brasileiro. Ou seja, se ele vencer as 2 partidas a menos e vencer o Atlético, ele já estaria à frente do Galo. Só para vocês entenderem o porquê do meu susto com 72%. Eu iria de 60% de chances para o Atlético Mineiro, 38% de chances para o Flamengo e 2% de chances para o Palmeiras. Gostaram das minhas projeções? Usem o espaço para comentário para deixar de vocês, beleza? A gente se vê um pouquinho mais tarde, daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola ao vivo. O Rodrigo Caetano estará entre nós para responder a perguntas de vocês. Também vamos bater papo, tirar dúvidas, falar sobre futebol, enfim, aquele jeitinho que vocês já conhecem. Combinado? Curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar like. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se vê daqui a pouquinho. Abraço, tchau, tchau!